Obrigado pela presença de todos, uma véspera de feriado. Certamente teremos um bom evento. Vamos começar agora em torno das 9h15. Estamos recebendo hoje a prefeita Daniela Santos, da cidade de Monteiro Lobato, aqui no Vale do Paraíba. Queremos agradecer por ter aceitado prontamente o nosso convite, feito muito em cima da hora, né? É uma grande honra, um grande prazer recebê-la, Daniela. Convido então para assumir aqui o seu assento conosco. E uma salva de palmas para a prefeita. Também a professora Patrícia, né, representando o nosso corpo docente de GPT. Então vamos lá, gente. Olha, nós vamos ter esse primeiro bate-papo inicial. Vocês já conhecem os prefeitos paulistas, a maioria daqui participou na primeira edição, né, agora no início do mês de maio, com o prefeito de Araçariguama. Vamos ter uma conversa de mais ou menos aqui 1 hora com a prefeita Daniela, né, aquela entrevista muito informal, e depois, nos 15 minutos finais, nós abrimos o microfone para a plateia, para perguntas, questões, dúvidas que vocês queiram direcionar à prefeita. Tá bom? Então vamos lá. Sentar aqui ao lado. Hoje estamos sem aquele nosso sofá do Jô Soares, vocês podem perceber, né? Porque os funcionários da biblioteca estão em greve, mas estamos, acho que, bem acomodados. Tudo bem? Legal, gente. Então vamos começar. Já vou passar a palavra para a prefeita Daniela, né? Para ela aí durante 10, 12 minutos no máximo, contar um pouquinho da trajetória, né? Como que ela chegou na política, entrou na administração pública, até chegar nesse posto, né, de chefe máximo do Executivo Municipal, lá na cidade de Monteiro Lobato. Obrigado, Daniela, bem-vinda. Boa noite a todos. Ah, não, tá muito, muito fraco. Tá ligado? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Ah, melhorou muito. Porque senão vocês desanimam Porque eu não sou palestrante, gente. Vocês lembrem que eu sou prefeita, tá? Então não exijam muito da prefeita. Para mim é uma honra muito grande, uma alegria mesmo. Agradeço imensamente o convite, professora. Agradeço também a recepção de vocês. E vamos lá, eu espero poder contribuir um pouquinho, porque eu acho que, em se tratando de um curso de gestão pública da USP, eu teria mais que aprender com vocês do que realmente passar alguma coisa. Mas eu acho que nesses 3 anos de administração, eu pude aprender um pouquinho na prática o que é você procurar atender os anseios de uma população que nunca está satisfeita com nada, viu? Então, acho que vai ser uma troca bem interessante. Não sei se vocês têm curiosidade, mas tenho 36 anos de idade. As pessoas olham para mim e falam, nossa, você é muito nova para ser prefeita, né? E entrei na área pública com 21 anos, fui convidada para ser secretária do gabinete do prefeito João Bueno. Era um prefeito de 3 mandatos na época. Aquele estilo de prefeito coronel, né? E que dominador, autoritário, né? Sempre foi essa política que imperou no município que fica ali no pé da Serra da Mantiqueira, a 110 quilômetros de São Paulo, com 4.100 habitantes hoje. E eu sempre fui muito envolvida com a comunidade, porque sou cristã de formação religiosa e eu sempre gostei muito dos movimentos dentro da igreja, né? Então, que também, eu acho que a política sempre começa, né? Começa dentro de casa, mas eu acredito que as pessoas que se envolvem muito com a igreja, né? Em especial a cidade pequena, que isso é muito forte, então eu sempre tive muita participação com a comunidade. E na prefeitura, eu era secretária do prefeito, mas eu sempre era muito curiosa e resolvia ajudar todas as áreas. Isso foi muito bom para mim, porque eu aprendi um pouquinho de cada coisa. E cidade pequena é bem isso, né? A gente faz de tudo um pouco, porque falta funcionário, não são todas as áreas que são estruturadas, e isso acredito que ajudou muito na minha formação profissional. Fiquei 3 anos como secretária do prefeito, depois fui nomeada coordenadora de cultura. Aí o prefeito foi para a reeleição
ganhou para o 4º mandato, né? E aí eu fui nomeada depois secretária de Turismo e Cultura e Meio Ambiente, né? Tudo um bolo só, quase morri. E deu um nome muito feio para a secretaria, ficava assim, Semactur, né? E aí com 10 meses tive uma parceria muito grande do Sebrae. Na época tinha uma consultora que me ajudou porque a gente estava praticamente montando a Secretaria de Turismo. Quando eu assumi a secretaria tinha um telefone, uma caixinha de arquivo e nada mais, né? E aí foi muito, muito difícil mesmo começar esse trabalho. Com 10 meses dessas 3 secretarias, eu quase surtei e pedi para o prefeito, pelo amor de Deus, ou tira alguma dessas secretarias, em especial meio ambiente, que é muito específica, eu não sou técnica da área, o povo nessa cidade só quer cortar árvore, e aí as questões de legislação ambiental, daqui a pouco eu estou sendo presa, né? E aí o prefeito realmente fez isso, deixou de lado o meio ambiente, ninguém assumiu, e eu fiquei em turismo e cultura. E toda vez que eu ia apresentar alguma proposta, algum projeto numa cidade que é de passagem para Campos do Jordão, passagem para São Francisco Xavier, que é bem famoso, sul de Minas, o prefeito falava assim, Daniela, muito interessante o seu projeto, mas como que eu vou fazer para comprar a cesta básica para os pobres? Como que eu vou fazer para comprar remédio? E o foco da administração do seu João realmente era esse, era cuidar dos pobres, ponto, né? Desenvolvimento não se pensava em nada mais. E aí ele só me deixava cuidar de artesanato, só da parte cultural. A parte turística realmente sempre deixou muito a desejar, porque era essa a regra do jogo, né? E o prefeito chegou a falecer, né? Faltando 2 anos para terminar a 4ª gestão dele, aí o vice assumiu. Foi uma época muito difícil para nós, porém foi a época de maior aprendizado para mim, porque o nosso vice-prefeito era padeiro, e foi convidado por questões políticas e não técnicas. É uma conta assim que até hoje eu não entendo, que essas pessoas, né, juntam um daqui com o outro de lá, que dá voto, ele tem 400 votos, outro tem 500, aí nós vamos ter junto. Essa conta eles fazem até hoje, e eu acho que não deve ser feita dessa forma. E aí eu pude entender um pouco do que eu não deveria fazer em gestão pública, né? Em especial nos acordos políticos. E aí, como o prefeito, o vice-prefeito, que virou prefeito, praticamente caiu de paraquedas, porque nem nos eventos oficiais ele participava, ele nem aparecia na prefeitura, ele teve que ser prefeito da noite para o dia. Então, não sei por que cargas d'água, acho que isso está escrito, né? Maktub. Ele me colocou debaixo do braço e falou assim, não, a Daniela vai comigo para o Palácio, a Daniela vai comigo para as secretarias. E aí eu comecei a rodar um pouco mais em São Paulo, né? A meio que fazer as articulações para o prefeito. E aí eu tive a minha primeira grande experiência, que foi um contato muito importante. Eu acho que é importante não deixarmos as oportunidades passar. Isso foi em 2007 já, que eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Mônica Serra, a esposa do governador então, da época, o Serra. E em 15 minutos de conversa, eu falando da cidade de Monteiro Lobato, né, que eu era secretária de Cultura e tinha um sonho para aquela cidade, ela praticamente se encantou com 15 minutos de conversa, escreveu um projeto para a cidade, né, uma parceria com o Chile, Cidades Gêmeas, com um projeto entre Monteiro Lobato e Gabriela Mistral. Foi a minha primeira experiência internacional. Trabalhei 1 ano e meio com ela nesse projeto, como interlocutora do projeto. E aí a gente já começou a ter um pouco de visibilidade. Monteiro Lobato, enfim, começou a ter uma projeção que antes não tinha, né? Aí perdemos a eleição em 2008, né? Porque esse projeto também fez com que a gente perdesse a eleição por questões políticas. Não era um projeto político, era um projeto da ONG, a qual ela era presidente, com a cidade de Monteiro Lobato. E aí o PSDB na época, porque o Serra era do PSDB, pediu para que ele parasse o projeto, porque como assim um prefeito de outro partido vai tocar um projeto de desenvolvimento local, internacional, para você ver como que muitas vezes a política atrapalha a gestão pública, né?
Essa foi a minha primeira, mas uma rica experiência nesse campo. Perdemos a eleição, o prefeito do PSDB ganhou, né? Não conseguiu tocar o projeto, foi abortado o projeto, né? E aí com uma semana que a gente perdeu a eleição, tudo estava na transição, eu fui convidada pela doutora Mônica Serra para trabalhar com ela aqui em São Paulo. Ela é presidente do Fundo Social, aí vim de mala e cuia para São Paulo, né? Nunca tinha saído de Monteiro Lobato, eu tinha 27, 28 anos de idade, né? Mal sabia atravessar a rua aqui, porque lá não tem semáforo, uma cidade mais pequenininha. Estou falando sério, pessoal. Olha, eu ralei nessa cidade. Morei na Zona Leste aqui, morei no Jardim Silvia, trabalhava em Perdizes, estudava na FMU, fiz gestão de políticas sociais, né? Porque daí lá eu saí do foco cultural, achei que minha vida inteira fosse trabalhar com cultura. E aí eu me encantei com a área social, porque daí eu comecei a trabalhar com a realidade dos municípios paulistas, né? E aí sim começa a ter uma outra visão, porque eu tinha uma visão muito do meu umbiguinho ali, da minha cidade, da minha secretaria, né? E quando você vai para o estado, é uma outra percepção, né? E aí também eu pude ver o outro lado, conhecer um pouquinho do outro lado. Então começamos a receber os prefeitos, né, a conversar, ver as dificuldades. Trabalhei 2 anos e meio, mais ou menos, trabalhei com ela, depois 9 meses com a Deuseni, foi a transição do governo também. Foi uma experiência muito interessante. E depois pegamos o governo Alckmin, né, fiquei 6 meses com a dona Lu Alckmin, uma outra gestão completamente diferente. Também aprendi muito, não vou falar muito desse lado, mas eu falo que nos 6 meses que eu fiquei no governo eu falo mais na gestão da dona Lu, que era muito diferente da gestão da doutora Mônica no Fundo Social. Eu pude também aprender como você não deve fazer com os funcionários, porque 100 dias de gestão Alckmin, cabeças vão rolar. Era mais ou menos assim, né? Só que foi uma experiência interessante, porque eu cuidava de 129 cidades, eu era técnica regional, cuidava de toda a região de Campinas, 90 municípios e 39 do Vale do Paraíba. E qual era a minha função? Era fazer o levantamento dos municípios que não tinham projetos sociais, que eram com recursos do Fundo Social do Estado, e aí poder viabilizar esses projetos nos municípios. Então eu pude também ter a oportunidade de conhecer um pouquinho esses municípios do estado de São Paulo. E por uma insanidade, né? Pior que vocês estão gravando, né? Sacanagem, mas é mais ou menos isso. Estou brincando. A gente pode editar. Eu decidi ser prefeita de Monteiro Lobato. E foi num curso como esse de vocês, estudando gestão de políticas sociais, que eu praticamente me encantei com a política pública e, ao mesmo tempo, me revoltei com o cenário político do Brasil. E aí eu quis, de verdade, saber se dava certo fazer... colocar na prática tudo aquilo que a gente estudava. Se dava certo fazer política de uma outra forma, implantar efetivamente. E quando eu estudo a gestão é muito mais ampla. Eu estudei gestão de políticas sociais, a gente ficava muito atrelado a desenvolvimento social e a saúde, né? E a gente estudou muito o SUS, eram módulos e módulos e módulos, né? E a gente se revoltava de ver no papel como ele foi desenhado e como ele não funciona na prática, né? Então eu quis muito, de verdade, ter essa experiência. Para mim foi mais uma experiência técnica, por exemplo, o outro lado. Eu tenho a técnica e agora eu quero a prática para ver se é assim mesmo, para ver se a gente pode, como diz no vídeo, dar um toque muito nosso na gestão. E aí começa a minha trajetória, porque daí eu achei, nossa, mas ela já tem tudo isso de experiência, né? E aí eu falo, muito engano, né? Claro que eu fui para Monteiro Lobato querendo ser prefeita, porque comparando o meu currículo com os outros pré-candidatos, eu era super, ultra, mega preparada, né?
porque lá as pessoas continuaram na sua zona de conforto, as pessoas de 4 em 4 anos começam as articulações políticas, não tem preparo, não tem estudo, né? E eu sempre achei que para ser gestor é necessário, eu acho que deveria ser obrigatório ter, no mínimo, uma faculdade de administração. Né? Porque para tudo, gente, até para dirigir uma máquina, lá o maquinista da prefeitura, ele tem que ter um curso, ele tem que ter carta dele. E para ser prefeito, você não precisa ter nada, né? Então, e eu fui muito com essa linha para minha campanha. Foi muito difícil. Primeira mulher prefeita, primeira mulher candidata da cidade, muito jovem, estava até comentando com a professora Patrícia. A rejeição foi muito grande, o preconceito foi muito grande, a ponto de, na área rural, as pessoas falarem: quem é você? Tipo, né? Eu sou a Daniela. Não, eu sei que você é a Daniela, mas você deve gostar de shopping, o que você vai fazer por nós? Então, foi muito difícil lutar com isso, né? E provar para aquele pessoal, em especial os homens da área rural, que nós, mulheres, somos capazes também de fazer qualquer coisa, de realmente implantar projetos e construir pontes e fazer melhor caminho e também fazer estrada rural, né? Então foi realmente um grande desafio, mas posso dizer hoje que tem valido muito a pena e que na prática eu consegui provar que realmente é possível fazer política de forma diferente, é possível administrar da forma com que a gente acha que é certo, com que a gente vê na academia mesmo. É possível sim a gente fazer, mas, isso eu tenho falado para os prefeitos, você tem que começar desde a campanha tem que ser diferente. Se você for nesse sistema atual de política do Brasil, não dá certo, porque a partir do momento que eu tenho um acordo com o professor Fernando, e ele vai ser o meu secretário, né, para implantar os projetos que hoje tem em Monteiro Lobato, não daria certo. Só deu certo porque realmente a prefeita Daniela não tinha nenhum acordo político, não tinha nenhuma amarra, não ofereceu cargo para ninguém, então eu pude remanejar aquele secretário que lá no início eu convidei para assumir a secretaria e que não conseguiu tocar o projeto, foi mandado embora. Né? Então hoje até o professor assustou quando eu disse que mais de 10 secretários foram trocados. Então assim, é possível sim fazer, desde que aí entra os fatores que são muito importantes para que realmente a gente tenha uma gestão de excelência. Boa noite. Então, continuando nessa linha, né, da gente puxar um pouco mais aqui essa questão da experiência pessoal, né, da Daniela nessa posição de prefeita, né, e aí até se você quiser colocar mais elementos assim de você, nessa uma mulher jovem, né, num município pequeno, ainda com um município que tem uma área rural também muito grande, a população, né, rural muito grande. Como é que a Daniela mulher, no dia a dia, né, vivencia esse papel dela? Como é que ela equilibra um pouco a razão, né, esse lado técnico que você colocou, com a sensibilidade, né, do seu dia a dia? Olha, muitas pessoas acham que a gente tem que encenar em diversas situações. Eu já ouvi muito isso, né? São vários papéis. E então você tem o papel da mulher, o papel da prefeita. Realmente, Daniela tem vários papéis. E a gente tem que ter muita certeza, Patrícia, do que a gente quer, tem que ter um foco muito grande. Eu falo que eu não me perco hoje em todos os meus papéis, porque eu tenho um planejamento estratégico muito bem preparado para todos esses papéis. Né? Porque senão realmente eu não daria conta. É muito difícil para nós mulheres assumir um cargo de tamanha responsabilidade e que toma quase que 100% do tempo, né? Tendo marido, tendo filhos, tendo
várias outras funções, né? Eu, além de prefeita, estou indo para o 3º ano como presidente de uma associação de prefeitos que envolve 2 estados, São Paulo e Minas Gerais, que chama Associação de Desenvolvimento Integrado do Território Mantiqueira. Então, eu tenho ainda que gerenciar mais 11 municípios, né? Estou recentemente como vice-presidente da região metropolitana do Vale do Paraíba, são 39 municípios. Então, se eu não tivesse realmente um cronograma, um planejamento extremamente e ser extremamente fiel a esse planejamento, eu não daria conta, de verdade. E claro que para isso eu conto com alguns parceiros, né? Tem alguns aqui. Tem o Rodrigo, tem o Felipe, tem o Edevaldo, né? Então, assim, de verdade, gente, sozinha eu não conseguiria desempenhar todas essas funções. Agora, em relação à sensibilidade, Patrícia, eu acho que isso é inerente à figura da mulher, né? Eu acho que realmente, quando a gente olha uma praça, a gente pensa na florzinha, a gente pensa numa cor, a gente pensa no banco, que eu sento no banco da praça e faço isso para ver se o banco tá firme, você não tá... Não sei se homem faria isso, seria tão minucioso a esse ponto, né? Eu me preocupo se os brinquedos do parquinho estão funcionando, se não tem um parafuso solto. Quando eu vou visitar um bairro, eu tenho essa preocupação. Vou lá e vejo, e já achei brinquedos e academia de ginástica sem parafuso, né? Então, uma das minhas primeiras ações como prefeita foi revitalização de todos os prédios públicos, né? Foi a primeira coisa que eu fiz. As pessoas têm que ter um lugar agradável para trabalhar. Troquei mesa, troquei cadeira, coloca flor, pinta, e a cidade fica bonita, a prefeitura ficou mais bonita, mais aconchegante. Hoje a recepção tem uma televisãozinha, a secretária assiste sessão da tarde, né? Eu acho que prefeito não ia deixar isso, não. Pelo menos os que eu trabalhei com 3 prefeitos já, eles eram muito marrentos, né? E por quê? Inclusive, o prefeito que eu trabalhei, que era de 4 mandatos, era assim: você chega 7:50, se chegar 7:50, você tem direito ao café. Se chegar 8 horas, na sala, né? E ele apontava o relógio. E a minha secretária hoje é funcionária desde aquela época. Isso é muito legal, você dá oportunidade para as pessoas, né? A minha secretária hoje, ela era faxineira da prefeitura. E vocês não têm noção da alegria dela ser a secretária da prefeita, né? E eu só pude saber dessa alegria dela, satisfação e honra, num dia que a gente fez um treinamento e a gente abriu para ela falar, ela se emocionou. Mas ela ainda é da época do outro prefeito, e aí eu lembro que um dia já era 8:10 e tinha um funcionário tomando café. E aí ela foi lá e praticamente tirou o pão da mão do funcionário. E aí essa funcionária veio chateada falar comigo. Aí eu chamei ela e falei assim: olha, Luzia, eu quero que você entenda que aqui nós não estamos na gestão de 20 anos atrás, de 15 anos atrás. Para mim não importa o horário que meu funcionário chega. Claro que o funcionário público tem que bater cartão, mas ele tem a flexibilidade, se precisar levar o filho no médico, tem tudo, a gente conversa. Nossa gestão trabalha com resultados. Então, se o meu secretário, ele vem uma vez por semana, mas ele apresenta tudo o que eu preciso, eu tenho secretário que trabalha todo dia, eu tenho secretário que trabalha 2 vezes por semana, eu tenho secretário que trabalha remoto, eu tenho o Rodrigo, que a gente é parceiro e assim, ele não recebe R$1 da prefeitura e a gente tem grandes projetos junto, e ele é daqui de São Paulo, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença, né? O respeito com o ser humano. Uma outra coisa que foi muito importante para que o nosso projeto desse certo, no primeiro mês da administração, eu chamei todos os funcionários concursados que eram em cargos de atendente e escriturário e perguntei: você está contente onde você trabalha? Gente, todos os funcionários disseram que não. Porque assim, eu estava precisando de um funcionário na área da saúde, então faz um concurso, passou o primeiro colocado, se chama. Não é assim em toda a prefeitura? Né? É assim, só que eu tive a oportunidade de fazer diferente. Para onde você quer ir? Aí peguei o Juninho, que era do transporte na saúde. Eu tinha vários problemas no transporte da saúde. Talvez porque o funcionário era infeliz.
e falou, meu sonho é trabalhar na cultura. E aí o Juninho foi para a cultura e fui remanejando, né? Então, isso fez toda a diferença, você colocar as pessoas certas nos lugares certos. E para isso eu não precisei contratar mais funcionários, eu só mexi as peças do tabuleiro, né? Então, assim, você tem que ter uma mente muito aberta, você tem que ser ousado e você tem que estar totalmente desprendido com as questões políticas que todo mundo acha que existe uma cartilha e você tem que seguir, né? Mas é bem possível sim, Patrícia, a gente trabalhar essa questão da sensibilidade, da firmeza e outra, gente. Eu sou conhecida lá como mão de ferro, né? Eu sou a prefeita brava, né? Eu sou a prefeita que um dia a Sabesp foi fazer um asfaltamento lá, estava fazendo uma estação de tratamento, fiz uma parceria com a Sabesp, porque eu sou uma prefeita pidonha também, não tinha dinheiro para asfaltar um pedacinho de um bairro. E eles estavam fazendo, tirando os bloquetes, que eram de 5 milímetros, 5 centímetros, não sei. Você falou que técnica, essas coisas técnicas, eu não preciso me preocupar. Só sei que ele não era muito adequado, porque o carro passava e aí ele já estava afundando, porque era muito antigo, a gente não tinha dinheiro para trocar, colocar um de 10. E aí a gente foi fazer o asfaltamento. O que a empreiteira fez? Começou a vender os bloquetes. Aí isso chegou no meu ouvido. O que eu fiz? Mandei a polícia lá. E aí foi todo mundo para a delegacia. Gente, eu fiquei famosa. Primeiro, quase 3 meses só de gestão. E aí, assim, eu acho assim, o que é certo, o que é errado, né? Então, quero te dizer que eu sou extremamente sensível a algumas questões, mas eu sou extremamente firme em outras questões. Isso vai depender do fator, né? Daniela, dentro de uma questão mais pessoal, como que a ocupação do cargo de prefeito mudou sua relação com a família? Se é que mudou, como que você consegue conciliar? Né? Como que é isso ali no dia a dia, na prefeitura, no pequeno município, em relação com a família? Acho que essa é a pergunta mais difícil. Olha, gente, não é fácil. Talvez para a mulher seja realmente mais difícil, porque a mulher de prefeito, geralmente no estado de São Paulo, ela é presidente do Fundo Social. Então ela voluntariamente trabalha nos projetos sociais, né, sem ganhar nada e tudo, e acompanha o prefeito. Agora, o marido da prefeita não é nada, não é primeiro-damo, não é primeiro cavalheiro, não é nada, gente, não existe isso. Né? Meu marido ele fica muito bravo com isso, né? Então, assim, se você vai para um hotel e leva a primeira-dama, você paga a diária da primeira-dama. Mas se eu vier para um hotel meu marido, ele vai ter que pagar o dele. Não tem jeito, né? Então, é muito difícil. E meu marido ainda é militar, né? Quase 30 anos aí de polícia militar e realmente, no primeiro mês, ele chegava às 5h30 da tarde na prefeitura, ficava buzinando com o carro e falava assim, o que você está fazendo aí ainda, né? E para ele entender a dificuldade, entender que eu não era funcionária pública, foi muito difícil. Eu acho que ele não entendeu até agora. Mas hoje ele já se conformou um pouco mais, né? Imagina, véspera de feriado, a esposa, ele doentinho lá, a esposa aqui, 9 horas da noite, dando palestra na USP e tudo. Então, assim, vou dizer que não é uma relação muito fácil, mas eu acho que mais da minha parte, hoje eu tenho uma maturidade muito maior que há 3 anos atrás, a gente brigou muito nesse contexto, aí chegou um momento agora que eu